Você já percebeu como às vezes parece impossível organizar os pensamentos quando a emoção toma conta? Tem momentos que a gente sabe o que deveria pensar, mas simplesmente não consegue acessar esse lugar de clareza. E quanto mais tentamos anular ou anestesiar determinada emoção, só criamos mais conflito interno. Mas quando desenvolvemos consciência emocional, as emoções deixam de ser um problema e passam a ser ferramentas no nosso processo evolutivo. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar 3 ações simples que ajudam a ter mais consciência das emoções e, a partir disso, direcionar o pensamento para os resultados que você deseja. Se você não me conhece, muito prazer, me chamo Elbi. Eu estudo e vivencio práticas de autocuidado integral. E criei esse canal para compartilhar caminhos possíveis para viver com mais clareza, presença e equilíbrio no seu dia a dia. Você provavelmente já ouviu que todo pensamento gera um sentimento e que esse sentimento emite uma vibração. E essa vibração influencia os nossos resultados, o nosso campo de atração, e começa a moldar a forma como nos comportamos e até os hábitos que construímos. E isso pode te levar a pensar: então eu preciso controlar os meus pensamentos. Sim, mas nem sempre é tão simples assim. Porque, dependendo do nível da emoção que estamos sentindo e da nossa percepção dessa emoção, não conseguimos atravessar essa camada emocional para assumir o controle do pensamento. E eu falo isso de um lugar muito conhecido. Eu entendi a teoria, mas não conseguia colocar em prática. Sabia o que precisava fazer, mas não conseguia sustentar resultados positivos porque me faltava estabilidade emocional. Imagina que essa folha aqui contém todos os seus pensamentos, até aqueles mais inconscientes. Mas quando você recebe a folha dessa forma, percebe que tem tanta distorção que você não consegue ler o que está escrito? Você consegue ler uma letra aqui, outra ali, mas não o todo. Você não consegue acessar todo o pensamento. É isso que as emoções exacerbadas fazem com o nosso pensamento. Elas distorcem a percepção e impedem a clareza. À medida que nós vamos curando, alinhando e equilibrando as emoções, é como se esse mesmo texto começasse a ficar mais legível. Nós passamos a ter acesso aos pensamentos e, a partir daí, podemos agir sobre eles. São como camadas. Enquanto não temos consciência das emoções, não conseguimos atravessar essa camada para acessar o pensamento com mais clareza. Existe uma escala de consciência bastante conhecida, criada por David Hawkes, apresentado no livro Poder versus Força, que mostra como cada emoção influencia a forma como percebemos a realidade. Dependendo da emoção que você está sentindo agora, existe um nível de consciência, uma percepção da realidade, uma percepção do mundo e uma frequência vibracional relacionada. Por isso, muitas vezes, não agimos de acordo com o que acreditamos racionalmente, mas de acordo com o nível de consciência que a emoção daquele momento está permitindo. E muitas vezes nem são emoções que se originaram em nós, são emoções que absorvemos, porque nos deixamos emaranhar nelas. Você já percebeu isso acontecer? Você está bem, equilibrada, e de repente uma amiga chega muito abalada, contando algo muito difícil. Aos poucos, aquela emoção começa a te envolver também. Esse é um dos motivos pelos quais é tão importante desenvolver consciência emocional. Quando você reconhece a sua emoção, consegue perceber quando algo muda e pode agir antes que aquilo te domine. Eu vou compartilhar agora 3 ações que eu fiz e ainda faço para desenvolver e manter o autocontrole emocional. A primeira delas é fortalecer o meu corpo físico. Pode parecer uma coisa distante, fortalecer o físico para ter autocontrole emocional, mas não é. Enquanto eu não mantinha atividade física de forma regular, eu não conseguia ter consciência emocional. Da mesma forma que me faltava força para governar o corpo, me faltava força para governar as emoções. Nós somos, falando de forma macro,
corpo, mente e espírito. Não é sobre ter um corpo forte esteticamente, mas sobre ter domínio do próprio físico e, principalmente, honrar a sua palavra consigo mesmo. Quando você cumpre um compromisso simples de forma constante, como treinar 2 vezes por semana, você envia uma mensagem poderosa para a sua mente. Eu sou confiável, eu sou capaz. E essa força se expande para o emocional e para o mental. Esse compromisso parece simples, e é de fato, mas dar esse passo precisa de uma decisão firme e consciente. Através do ato de honrar a sua palavra, você expressa também o seu poder de criar e usa esse nível de consciência a seu favor. Segunda, não tire conclusões. Isso faz muita diferença. Muitas vezes eu sofri por conclusões que nem eram verdadeiras. As conclusões nos predispõem ao sofrimento. Quando você para de presumir, passa a se comunicar com mais clareza e livre do veneno emocional. Sempre que possível, pergunte. Um exemplo simples. Se existe um combinado em casa e algo não acontece como esperado, antes de criar uma narrativa mental, aguarde e converse. Às vezes, não é desinteresse. Foi só uma circunstância que impediu que o combinado fosse cumprido. Sempre que perceber uma emoção descontrolada crescendo, respire e pergunte. E terceiro, não leve para o lado pessoal. Essa é uma ação similar à anterior, mas não é a mesma coisa. Às vezes, uma pessoa fala algo, e não é que você está presumindo, ela realmente verbaliza aquilo. E o que foi dito toca em uma ferida sua, mesmo sem intenção. Muitas vezes ela nem tem consciência do quanto que ela diz te ofende. Só que nesse lugar sensível, é como se aquilo que foi dito estivesse validando o que você acredita sobre você. E isso gera uma emoção. E é a sua percepção dessa emoção que vai determinar se você evolui ou se fica presa à ofensa. Quando você sai do pessoal e usa essa emoção para entender a ferida, o seu nível de consciência se expande. Percebe como nenhuma dessas ações é sobre controlar as emoções ou evitar sentir? É sobre criar consciência. Quanto mais consciência eu tenho das minhas emoções, mais eu consigo atravessá-las sem me perder nelas. E a partir desse lugar, você é capaz de direcionar os pensamentos, fazer melhores escolhas e criar resultados de forma consciente. Essas ações não são regras rígidas, são treinos de presença. E presença muda tudo. Se esse vídeo fez sentido para você, experimente escolher uma dessas ações para praticar na sua semana. Só uma, sem cobrança, só por curiosidade. E se esse tema te toca, se inscreve aqui no canal. A minha intenção é que esse espaço seja um convite constante para desacelerar, se observar e viver com mais consciência, um passo de cada vez. Continuamos essa conversa nos próximos vídeos.